2 Coríntios 4, a partir do versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz de conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas jamais somos destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. Versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós, tendo nós mesmos espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15: porque todas as coisas são por causa de vós, para que abundeis graça por meio da ação de graça de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera em nós um extraordinário peso de glória. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Queridos, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto, e ele tem um propósito claro, que é tentar mostrar para a igreja que as circunstâncias naturais, elas não podem, em hipótese alguma, prevalecer contra as circunstâncias espirituais. E por que o apóstolo Paulo tem essa preocupação? Nós vemos desde a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a preocupação que o apóstolo tem com os falsos ensinamentos, um falso evangelho que vinha sendo pregado para aquela igreja, para aquela cidade, um evangelho de facilidades, um evangelho de benefícios próprios, onde o que o apóstolo Paulo chama de falsos apóstolos pregam que o bem-estar próprio manifestava na vida deles a glória de Deus. E a vida que o apóstolo Paulo levava, uma vida atribulada, uma vida de perseguições, deixava em dúvida aquilo que ele pregava. Então o apóstolo Paulo, ele começa a se dedicar na segunda carta aos Coríntios a explicar que aquilo que é natural jamais vai sobrepor aquilo que é espiritual. Nós temos uma perda histórica entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, porque
Historiadores dizem que o apóstolo Paulo escreveu, na verdade, quatro cartas à igreja de Coríntios, né? Mas 2 foram perdidas. Essa que nós conhecemos como 2 Coríntios, na verdade, seria a última, a 4ª. Então nós temos um espaço aí. Nós percebemos que nesse tema, por exemplo, dos falsos apóstolos, existe uma quebra muito grande de raciocínio. Ele trata de uma forma na primeira carta, quando vem para a segunda, é como se ele já estivesse tratando de um problema muito mais agravado. Mas o importante é que ele tenta ensinar a igreja: olha, o natural, aquilo que você consegue enxergar, jamais vai sobrepor aquilo que é espiritual na nossa vida. As minhas dificuldades não denunciam que eu prego um evangelho falso. Ao contrário, as minhas dificuldades, na verdade, contribuem para que vocês saibam que eu estou pregando o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação muito clara quando falava isso à igreja de Corinto. Quase 2.000 anos atrás, querido. E hoje, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, é muito comum você se identificar com essa mesma situação, onde aquilo que é natural termina determinando como você se comporta espiritualmente. Aquilo que você consegue enxergar acaba determinando a maneira como você se relaciona com Deus. A forma que você está vivendo, aquilo que você está vivendo hoje, acaba determinando o seu nível de compromisso com as coisas de Deus, o seu nível de compromisso com a leitura da palavra, o seu nível de compromisso com a oração, o seu nível de compromisso com um jejum, o seu nível de compromisso com a casa de Deus, o seu nível de compromisso com dízimos e ofertas. Aquilo que você vive naturalmente acaba determinando o seu nível de compromisso com a sua vida espiritual. Não é essa muitas vezes a realidade que nós vivemos? Era essa a realidade da igreja de Corinto. Era essa a realidade que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Corinto e decidiu combater. E decidiu advertir aquela igreja para os falsos ensinamentos. E decidiu advertir aquela igreja de que não é o que se vê. Porque o que se vê é temporário, querido. E o que não se vê é eterno, como ele escreve aqui no final do capítulo 4. Então esse era o cenário que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. E eu quero te animar, querido, a ler comigo aí novamente. Versículo 6 diz assim: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro, ele diz assim: olha, o Deus que nós servimos é o Deus que traz a luz das trevas. O apóstolo Paulo está fazendo uma alusão à criação, né? Onde havia trevas, Deus traz a luz. Mas ele continua e diz assim: e ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus. Então ele diz assim: olha, querido, o mesmo Deus que trouxe luz das trevas, pegou o seu coração quando ainda estava em trevas e trouxe luz também. Para quê, querido? Para que através de você, através de mim, fosse dado para aquele que ainda está em trevas a luz do conhecimento de Deus. Em um só versículo, o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, que traz luz às trevas, encontrou o meu coração em trevas e trouxe luz no meu coração, para que através da minha vida, aquele que vivesse em trevas também conhecesse a luz do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, o Deus que traz luz das trevas, o Deus que nós acabamos de cantar, um Deus de milagres, um Deus de promessas, que abre caminho nos desertos, traz luz às trevas para te usar, querido, da maneira como você está. Pastor, mas você não sabe como está a minha vida. Querido, Ele chega nas trevas. É nas trevas que Ele chega e traz luz para nós, para que através de nós seja refletida a luz do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Então tenha certeza absoluta que Deus tem um propósito, um projeto. No meio de tudo isso que você está passando, Ele continua. No versículo 7 diz: e temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, o Deus que traz luz às trevas, encontra o seu coração em trevas, e Ele traz luz na sua vida, para que através da sua vida resplandeça o conhecimento da glória de Deus. E agora nós temos esse tesouro. Qual é esse tesouro, querido? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus que habita em um vaso de barro. O apóstolo Paulo está dizendo, querido, não somos nós. Não existe mérito em nós. Existe um tesouro guardado em um vaso de barro. Era um costume da época. As pessoas pegavam tesouros valiosíssimos, dinheiro, e escondiam dentro daquilo que tinha pouca importância. Eles acreditavam que as pessoas não iriam procurar em um local tão simples um tesouro tão valioso. Então Paulo faz essa alusão para dizer assim: olha, você não tem merecimento, talvez você se ache incapaz, talvez você ache que não tem os requisitos necessários para fazer a obra de Deus, para romper em alguma área, mas o apóstolo Paulo está dizendo, foi em vaso de barro que ele decidiu, foi uma decisão dele, colocar o seu tesouro maior, o Espírito Santo de Deus, querido, que habita em mim e em você, agora está disponível dentro de você, num vaso de barro, e ele faz isso, querido, para que a glória não seja nossa. No momento em que um milagre acontecer na sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre você. Um milagre vai acontecer em nome de Jesus, mas no momento em que o milagre acontecer, em que a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida, que todos perceberem a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, você se lembre, a glória é dele. Eu e você somos vasos de barro, querido, mas que tem dentro de nós, possuímos dentro de nós um tesouro altamente valioso, um Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e em você. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, fica tranquilo, não é por aquilo que você tem, querido, não é pelo seu grau de conhecimento, o seu grau de estudo, não é por aquilo que você manifesta na sua vida, não é pela sua condição financeira. Todos nós somos vasos de barro, a glória é dele, para que a glória seja dele. Mas saiba, você pode estar aí na sua casa dizendo, pastor, você não tem ideia do que eu estou passando. Você está dizendo isso porque você não tem ideia daquilo que eu estou sentindo. Pastor, você não sabe como está a minha condição. Eu estou depressivo. Eu estou afundado nas dívidas. Pastor, eu perdi o meu emprego. Pastor, eu estou manifestando sintomas desse vírus. Eu quero declarar na sua vida, querido, no meio das suas trevas, no meio do pior momento, quando você imaginar que está tudo perdido, o Deus que traz luz às trevas, trará luz na sua vida, e não pelo seu mérito,
nós somos vasos de barro, mas Ele determinou que existisse em mim e em você um tesouro valioso para a glória dEle. Toda honra e toda glória, querido, seja dada ao nome do Senhor Jesus. E Ele continua. Veja se isso é familiar para você, querido. Estava lendo esse texto hoje de manhã e falei, não é possível. Esse texto deve ter sido escrito há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Veja se isso não é familiar a você, querido. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não somos angustiados. Nós ficamos perplexos com o que está acontecendo, mas não em desespero. Perseguidos, mas nós nunca seremos abandonados. Coloca a mão no seu coração e diz: o meu Deus nunca vai me abandonar. Digo, meu Deus nunca vai me abandonar. Eu posso não entender o que eu estou passando, mas o meu Deus jamais vai me abandonar. Querido, o seu Deus jamais vai te abandonar. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. Podemos até ficar abatidos, mas nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós não somos destruídos, queridos. Nós não somos destruídos. O apóstolo Paulo continua: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Queridos, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós vamos viver situações quase 2000 anos atrás, queridos. Nós vamos viver situações onde nós somos atribulados por todos os lados. Nós vamos ficar perplexos com o que está acontecendo. Eu precisei sair hoje de manhã, querido, rapidamente. Vou confessar meu pecado, pastor. Fui comprar uma Coca-Cola. Precisei sair para comprar uma Coca-Cola. Não tem, querido, como você não ficar perplexo diante da condição que nós estamos vivendo. São 7:30 da noite de um domingo. Eu era para estar pregando aqui para uma igreja cheia. Pessoas se abraçando, se confraternizando. Eu estou vendo aqui meia dúzia de pessoas de máscaras, evitando se tocar. Não tem como você não ficar perplexo diante daquilo que nós estamos vivendo, querido. Nunca foi tão atual o texto que nós estamos lendo. Nós não podemos ir no mercado mais com a esposa, com o esposo. Está proibida a entrada, só pode entrar um. Olha a situação que nós estamos vivendo. Há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo dizia que nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Nós sabemos em quem nós confiamos, queridos. Nós sabemos aonde está a nossa confiança. Perseguidos, mas jamais abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Nós sempre carregamos no nosso corpo a morte do Senhor Jesus, para que também a vida dele se manifeste através do nosso corpo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A situação que hoje pode parecer de morte vai se manifestar em vida, querido. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Você pode passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo e você também vencerá. Querido, aquilo que hoje você enxerga como um problema, amanhã você vai entender que era a sua promoção. Aquilo que hoje você vê como um problema, amanhã você vai entender que Deus estava querendo te levar para um novo estágio, um novo nível. Aquilo que muitos entenderam como um problema vai fazer você se aprofundar na sua intimidade com Deus.
nós podemos ser perseguidos, nós podemos ficar perplexos, nós podemos ser atribulados por todos os lados, mas jamais seremos abandonados. E assim como trazemos a marca da morte de Cristo no nosso corpo, querido, há de se revelar também a sua glória, a sua ressurreição e a sua vida através de nós. Porque, versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada na nossa carne mortal, de modo que a morte opera em nós, mas a vida opera em vós. Olha só que coisa linda, querido, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós que vivemos diariamente, precisamos morrer todos os dias, para que a vida de Deus seja manifesta, para que a glória de Deus em Jesus Cristo seja manifesta na nossa carne mortal. Paulo está falando de renúncia. Eu preciso morrer para alguma coisa todo dia. Eu preciso abrir mão de alguma coisa todo dia. Eu preciso vencer uma tentação todo dia. Eu preciso vencer um pecado todo dia. Todo dia eu preciso ser entregue à morte por causa de Jesus, para que a vida dele se manifeste através do meu corpo mortal. Aí olha o que Paulo diz, querido. Olha o que Paulo diz. Porque a morte opera em nós. Querido, se você renuncia, se você abre mão todo dia, se você vence o pecado todo dia, se você luta contra a sua carne todo dia, a morte opera em nós, em mim e em você. Para quê? Para quê, querido? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, de modo que a morte trabalha em nós, para que a vida opere em vós. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você pode não estar entendendo nada dessa situação. Você pode não estar entendendo nada do que você está vivendo. Você pode estar dizendo assim: a morte está operando em mim. Mas deixa eu declarar para você, através da morte que opera em você, das suas renúncias, das suas escolhas, das suas vitórias, a plenitude de Deus vai se manifestar na vida de outro. A morte que opera em nós, a graça de Deus opera em vós. A morte que opera em mim, querido, não é para o meu sofrimento. A morte que opera em mim não é para a minha morte. A morte que opera em mim não é para que eu seja um derrotado, mas é para que a vida de Deus opere na vida de outra pessoa, através de mim e de você. Querido, entenda, Deus está te levantando para resgatar vidas. Entenda que Deus está levantando para tirar alguém do fundo do poço. Assim como a palavra de Deus diz que quando Pedro afundava, ele não tinha um Jesus distante. Jesus esticou a mão. A Bíblia diz: Jesus estica a sua mão, Jesus estende a sua mão. Ele está aí do seu lado, querido. A morte que está operando em vós é para que a vida opere na vida de alguém. O seu testemunho vai transformar a vida de alguém. A maneira como você vai sair dessa situação vai transformar a vida de alguém. Esse é o objetivo. Não entre em desespero. Não é para a sua morte, não é para a sua derrota, não é para que você afunde, é para que a vida de alguém seja transformada. A morte que opera em nós é para que a vida opere em vós. Coloca a mão no seu coração aí na sua casa, querido. Coloca a mão no seu coração e diz: a vida de Deus vai operar na vida de alguém através de mim. A graça de Deus vai operar na vida de alguém através de mim. O apóstolo continua, versículo 13: tendo em nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso falamos.
O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, querido, a minha fé tem que gerar em mim uma ação. A minha fé precisa gerar em mim uma ação correspondente. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. A nossa fé precisa gerar uma ação, querido. Uma ação correspondente a ela. Aquilo que você crê precisa gerar uma ação correspondente àquilo que você crê. Se você crê, querido, abre a sua boca e fale. Se você crê, comece a dar ordem ao caos. Se você crê, comece a dar ordem àquilo que está em desordem. Se você crê, abre a sua boca e fala. Se você crê, abre a sua boca e declara o amor de Deus. Se você crê, abre a sua boca e declara a graça de Deus. Se você crê, abre a sua boca e declara a vida de Deus. Eu criei e por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Querido, não adianta você crer e ficar inerte diante de tudo aquilo que está acontecendo. Não adianta você crer e ficar passivo diante de tudo que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Se você crê nessa noite, abra sua boca e comece a dar ordem. Aquilo que está deturpado na sua vida, comece a dar ordem ao caos. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Querido, você crê, dê ordem à sua vida financeira. Pastor, eu estou com um problema de enfermidade. Você crê? Então fala, querido, começa a declarar o mover de Deus sobre a vida dessa pessoa. Creia, abre a sua boca e fala. Entenda a soberania de Deus sobre a sua vida, mas fala, querido, declara. Libera uma palavra em fé. Libera uma palavra de vitória. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu criei, quando ele me tirou das trevas, encontrou meu coração nas trevas e trouxe luz para a minha vida, para que outras pessoas também tivessem a luz do conhecimento de Deus. Eu criei nisso. Por isso eu falo, por isso eu prego, por isso eu não me calo. Aí ele olha para a igreja e diz: nós cremos, por isso falamos. Você que está em casa, você crê, querido? Você crê nisso que você está ouvindo? Você crê nisso que você está pregando? Você crê nessa palavra que você lê? Você crê no poder do seu joelho dobrado? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você crê nisso, querido? Se você crê, fala. Se você crê, abre a sua boca e fala. Exercita a sua fé. Exercita o seu chamado. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Tendo em vós, versículo 13, o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos, sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará para apresentar convosco. Versículo 15: porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça, por meio da ação de graça de muitos, redunde para a glória de Deus. Olha só que tremendo, querido. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça, por meio da ação de graça de muitos, por meio da ação de graça de muitos. Querido, eu quero te fazer um desafio agora. Eu quero te fazer um desafio agora. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja agora e comece a dar graças a Deus por aquilo que você está vivendo, sabendo que o melhor de Deus já está preparado para a sua vida. Não importa, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você está pedindo para eu agradecer. Querido, por meio da graça de Deus, por meio da graça a Deus de muitos,
A graça do Senhor vai abundar. Começa a dar graças aí onde você está agora. Começa a agradecer. A glória de Deus vai redundar nesse mundo por meio da ação de graça de muitos, filho. Quer ver a graça de Deus redundar na sua vida? O apóstolo Paulo já deu o segredo. Começa a dar graças a Deus por aquilo que você está vivendo. Quer ver a ação quer ver a graça de Deus se manifestar na sua vida, redundar na sua vida, como está escrito na palavra? Começa a agradecer, do jeito que está agora, querido. Começa a agradecer. Não agradece por aquilo que você está esperando, não. Agradece agora. Agradece aquilo que você está vivendo hoje. Porque por meio da ação de graça de muitos, a graça de Deus vai redundar. A graça de Deus vai ecoar. A graça de Deus vai se tornar conhecida. Como? Através da ação de graça de muitos, querido. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você está vendo o Vitor dando graças a Deus? Você sabe o que aquele cara está passando? Você sabe o que aquele cara está vivendo? Que fé é essa que esse sujeito tem? Que ele consegue dar graças a Deus no pior momento da sua vida. Ele consegue agradecer a Deus no caos total. Ele consegue agradecer a Deus em meio às trevas, na escuridão, quando não há esperança de nada. Ele consegue agradecer a Deus. A glória de Deus vai redundar através da ação de graça de muitos, querido. Começa a dar graças a Deus aí na sua casa. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Não tem como falar isso e não lembrar de Jó. Não tem como falar de um assunto desse e não lembrar de Jó, que foi fiel a Deus no pior momento, no caos, quando tudo estava perdido, através da ação de graça de muitos. A graça de Deus vai redundar nesse mundo, vai se tornar conhecida, querido. Começa a dar graças a Deus. Eu nem sei o que você está passando, e deixa eu te falar, não preciso saber. A palavra de Deus garante. Começa a dar graças a Deus. Começa a dar graças a Deus. Começa a dar graças a Deus por aquilo que você está vivendo. Começa a dar graças a Deus por aquilo que você está passando. Começa a dar graças a Deus no caos. Começa a dar graças a Deus na escuridão, nas trevas, no vale. Começa a dar graças a Deus, querido. A glória de Deus vai se manifestar de maneira tal que vai ser conhecida através da sua ação de graças. Dá um amém aí, vocês aqui, gente, em nome de Jesus, para eu ouvir alguma coisa. Versículo 16: e por causa disso não desfalecemos. Porque nós temos essa esperança, o apóstolo Paulo está dizendo, nós não desfalecemos. Porque nós vivemos com essa certeza, nós não desfalecemos. Porque eu sei que eu posso dar graças agora, que a bondade de Deus vai se manifestar na minha vida. Eu não desanimo, eu não desfaleço. Quando o apóstolo Paulo entende, o segredo é dar graças a Deus. O segredo é agradecer a Deus. A glória de Deus vai se manifestar e vai redundar através da minha vida quando eu começar a agradecer a Deus aquilo que eu estou vivendo hoje. Pode ser incompreensível, mas eu vou dar graças a Deus. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso, ele diz: então eu não vou desfalecer. É por isso que nós não desfalecemos. Ele dizendo: ainda que o meu homem exterior comece a perecer, ainda que eu veja tudo à minha volta naturalmente dar errado, ainda que o homem exterior pereça, o meu homem interior, o meu espírito, o apóstolo Paulo está dizendo, se fortalece. Querido, dá graças a Deus. Entende o momento, entende que Deus está querendo te levar para um outro patamar. Você vai sair forte. Quando você está fraco, aí é que você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: por causa disso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. A graça de Deus te renova todas as manhãs, a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Pastor, mas eu estou sofrendo.
ainda que o homem exterior pereça, o seu espírito está sendo fortalecido, querido. Creia nisso. O seu espírito está sendo fortalecido. O seu espírito está sendo fortalecido. Versículo 17. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, diga, vai passar. Diga aí na sua casa, vai passar, é momentâneo. Diz, tem data para terminar. Na eternidade o Senhor Jesus já estabeleceu uma data. É momentâneo. Ele está dizendo aqui, a nossa leve tribulação, que é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. A sua leve e momentânea tribulação opera para você um extraordinário e eterno. Diga, eu fui criado para a eternidade. Diz aí na sua casa, eu fui criado para a eternidade. Existe algo muito mais poderoso esperando por mim. Existe algo muito mais extraordinário esperando por mim. Isso não pode ser comparado com aquilo que está esperando por mim. A minha leve e momentânea tribulação não pode ser comparado para aquilo que está guardado para mim. A sua leve e momentânea, tem dia para acabar, querido, tribulação não pode ser comparada com aquilo que está guardado para você. Já está na eternidade, já está pronto, já está separado, é seu, querido, é seu. Versículo 18, para nós encerrarmos. Por isso eu não olho, por isso nós não olhamos. O apóstolo Paulo diz, para as coisas que se veem. Eu olho para as coisas que não se veem. Porque as coisas que eu consigo ver, elas são temporárias. As coisas que eu consigo ver, ela vai passar, querido. Mas as coisas que eu não vejo, elas são eternas. Talvez você não esteja vendo agora, querido, mas na eternidade já está pronto. Talvez você não entenda agora, talvez você não consiga enxergar agora, mas deixa eu dizer uma coisa para você, na eternidade está pronto, querido. Tira os olhos da situação, coloca naquilo que você não consegue ver. Parece uma loucura, parece um despautério, parece inexplicável. Pastor, como é que eu tiro o olho dessa situação que está me afligindo? Como é que nós tiramos os olhos dessa situação que nós estamos vivendo? Coloca os olhos naquilo que é eterno, querido. Coloca os olhos naquilo que está preparado para você. A glória de Deus está preparada para você. A eternidade está preparada para você. Existe algo muito maior, muito melhor preparado para você. Aquilo que você está vivendo hoje não determina aquilo que você vai viver amanhã. O seu presente não vai determinar o seu futuro. Aquilo que você olhar não determina o seu futuro. Aquilo que você está enxergando não determina o seu futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os especialistas da área de saúde não determinam o seu futuro. Os especialistas econômicos não determinam o seu futuro. Os governos não determinam o seu futuro. Somente Jesus Cristo tem o poder de determinar aquilo que você vai viver no futuro. Ele já determinou na eternidade. E ponto final. Tira os olhos daquilo que você está vendo, coloca os olhos naquilo que é eterno. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. É por isso que nós não desfalecemos, porque nós sabemos que a nossa graça vai produzir a glória de Deus na nossa vida. E embora tudo pareça estar perdido, embora o nosso homem exterior desfaleça, pereça, o meu espírito está sendo fortalecido. Não me pergunte como, querido, mas é na sua fraqueza, no seu momento de dificuldade, que o poder de Deus está se aperfeiçoando sobre a sua vida. É agora que o poder de Deus está se aperfeiçoando sobre a sua vida. Creia,
creia, apenas creia. Tire os olhos da situação, coloca os olhos na eternidade, coloca os olhos no céu, coloca os olhos no autor e consumador da sua fé. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a certeza da glória. Feche seus olhos aí agora,